Primeiro, boa tarde a todos. A primeira explicação é a mudança da divulgação da lista da convocação, que seria feita na segunda-feira, e a gente resolveu antecipar para hoje por alguns motivos. O primeiro deles, eu acho que importante, é que, logicamente, eu estava lendo algumas matérias, ouvindo algumas declarações, que eu acho que tinham algumas especulações acontecendo, né? Então, para evitar que se criasse novas coisas, enfim, é melhor, foi decidido, falei com o Ari ontem, ele achou que, por bem, seria melhor nós virmos aqui a público e falar da convocação, falar dos assuntos pertinentes a essa convocação. Não é normal que se aconteça isso, mas em função de todos os acontecimentos e pela importância do fato, e por nós estarmos aí numa preparação de um ciclo olímpico próximo da Olimpíada de Pequim, houve-se por bem fazer dessa forma. Eu acho que fica melhor para todo mundo. Segunda-feira está todo mundo tranquilo, né? Porque todo mundo me perguntava, você vai deixar o telefone ligado? Eu falei, então é melhor falar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente já esclarece tudo sem problema nenhum. Vamos começar pelo assunto mais importante, mais pertinente, logicamente além da convocação. Foram muitos dias difíceis, né, para se decidir a questão da Fernanda Venturini. Escutei muita gente, primeiro porque é uma jogadora extremamente importante, uma jogadora que tem uma história dentro do voleibol brasileiro, uma das melhores jogadoras do mundo, uma das melhores levantadoras do mundo. Acho que no Brasil, felizmente, nós tivemos já uma grande escola de levantadoras, como a Célia, a Jaque, que eu reputo do mesmo nível que a Fernanda, assim como hoje é a Fofão. Então é uma decisão que foi muito trabalhada, muito conversada. Acho que a Fernanda teve uma posição de humildade muito grande, de ter vindo conversar, de ter vindo pedir para que tivesse uma oportunidade dentro da seleção brasileira. Isso é bastante louvável. O que nós tínhamos de pendências depois de 2004, nós conseguimos resolver numa reunião efetuada na Confederação, onde nos reunimos ali por uma hora e meia aproximadamente, pudemos resolver tudo, então não ficam aí rancores, mágoas, sequelas. Eu acho que isso é muito importante, deixa a gente sempre mais leve quando se pode falar e ouvir todas as coisas que têm que ser ditas e ouvidas também. Então, eu fiquei muito feliz com essa história e agradeço a ela essa situação, mas eu disse para ela que a convocação era uma coisa completamente diferente. Durante todos esses anos de seleção brasileira, de ciclo olímpico, nós tivemos sempre uma conduta, um critério, regras que foram colocadas para essas jogadoras e que foram, para mim, sempre ponto fundamental de tudo aquilo que nós fizemos nesse período. E graças a Deus tudo funcionou bem, tivemos anos bons. O ano passado foi um ano difícil, mas acho que todas as coisas foram resolvidas através da situação criada esse ano, a pedido do Ari, que eu me dedicasse única e exclusivamente à seleção brasileira. Tive a oportunidade de ver vários campeonatos fora do Brasil, principalmente o campeonato italiano, porque como eu não pude dirigir, dei a minha palavra de que ia ajudar sem ganhar absolutamente nada do time, que eu fui técnico ano passado. Tive a oportunidade de assistir a Copa Sérvia, alguns jogos do campeonato russo. Vi todas as brasileiras que atuavam no voleibol italiano. Então, assisti a Superliga.
ou ao vivo ou através da televisão. E isso foi muito importante para saber que nível essas jogadoras que vão nos enfrentar em Pequim estão no momento e o planejamento que algumas equipes vão ter para o futuro. Tive a oportunidade de jantar com alguns técnicos da Sérvia, da Rússia, que é o nosso principal inimigo. A gente sabe que esse ano vai ser um ano muito difícil por causa do equilíbrio que nós vamos encontrar nos Jogos Olímpicos. E aí é que toda essa situação foi criada a partir de março, quando eu recebi o e-mail da Fernanda. Mas eu tenho a dizer que eu lamento, mas a Fernanda infelizmente não faz parte da convocação. Lamento muito por ser a jogadora que é, mas eu acho que pelos critérios e regras que nós adotamos todo esse tempo, eu acho que não seria justo com as jogadoras que participaram de todo esse processo, durante todos esses anos de treinamentos, de viagens, concentrações, jogos, de alegrias e tristezas, né? A seleção brasileira, até hoje, ela tem 119 jogos realizados desde o início de 2005. São 107 vitórias, são 12 derrotas. E agora nós temos mais 25 aproximadamente para fazer até o início dos Jogos Olímpicos. Foi uma decisão difícil pelo significado, né? Qualquer técnico gostaria de ter essas duas levantadoras dentro da sua equipe, mas esbarra realmente em todo o critério colocado desde o início. Então essa é uma questão fundamental. Eu vou só passar um número de... Nós vamos trabalhar com 14 jogadoras, que espero que ninguém se machuque, logicamente, torço para isso, que isso aconteça, que não aconteça. Logicamente, se acontecer, nós vamos convocar mais. Temos o Grand Prix como início de temporada. Ainda temos 3 jogos amistosos com os Estados Unidos no caminho e depois nós vamos diretamente para a China começar o Grand Prix. O Grand Prix sempre esbarra na situação de poder trocar só uma jogadora por final de semana. Isso é triste, não é igual ao masculino, onde você pode trocar os 12 se você quiser, quer dizer, dentro da lista de 18 ou 19 que se dá. Mas o feminino é diferente e a gente está reclamando isso, né, Mariana? Há 3 anos que a gente vem lutando para poder abrir, para poder trocar 2 por final de semana e a Federação Internacional não se mexe nesse sentido, até hoje não entendi porquê. Isso é um complicômetro grande e a gente vai procurar dar chance a essas jogadoras, principalmente no Grand Prix, para a gente depois ter as 12 jogadoras que farão parte da seleção olímpica. Então, Carol, a gente começa sem lista na mão, mas como eu decoro o número de cada uma delas, porque de vez em quando elas trocam de camisa eu erro na hora de passar ali na papeleta, mas é a Valesca, ou Valeuska, né? Carol Albuquerque, Mari, Paula, Carol Gataz, Thaísa, Fofão, Valesquinha, Fabiana Claudino, Sassá, Jaqueline, Sheila, Fabiana Oliveira e Joicinha. Essas são as 14 jogadoras que nós iniciamos o treinamento. Tem 14 aí, né? Então, é isso. Essa é a convocação. Da Fernanda eu respondi. Agora só peço a você o seguinte, olha, eu não falo sobre jogadora que eu não convoquei. Isso é uma praxe que se tem, tá?
Então, jogadoras que estão fora da lista das 14, infelizmente, a gente não vai poder falar. Das convocadas, eu estou à disposição. Você falou muito desses critérios, desculpa, não sabia se já podia fazer. Pode. Você falou muito dos critérios quando você... Está sendo feita a pergunta sobre os critérios que o Zé Roberto utilizou para fazer a convocação. Primeiro, no início desse ciclo, a gente colocou o seguinte, olha, está bem fisicamente, ser titular dos seus clubes, porque já houve um caso anteriormente que eu não convoquei uma jogadora, porque apesar dela ter feito uma boa Copa do Mundo, eu estou te explicando só, Mariana, porque ela fez uma boa Copa do Mundo em 2003, mas foi banco na temporada 2003-2004, ela não fez parte da seleção olímpica. Então foi um critério que já vem. Então seria